Graça e paz sobre a sua vida. Estamos no quarto dia da primeira semana de estudos. Durante esses dias estamos falando sobre o maior problema da humanidade, que é o pecado. Já falamos sobre a conceituação do pecado, já falamos da condição de pecador que todos têm, já falamos também sobre o maior efeito do pecado, que é a escravidão. E hoje nós vamos falar sobre a maior consequência do pecado. Texto para nossa reflexão está em Isaías, capítulo 59, versículo 2. O texto diz que as transgressões, o pecado do povo, o separa de Deus. O texto afirma que por causa do pecado, o rosto de Deus é virado, os ouvidos de Deus são bloqueados. É uma coisa muito séria. Sabemos, ou pelo menos precisamos saber, que não existe tamanho de pecado. O pecado é um ato de rebeldia. O pecado é a violação da lei do Senhor. Embora não haja tamanhos de pecado, o pecado traz consequências diferentes. E está muito exposto na história da humanidade, sobretudo na história bíblica, que a maior consequência do pecado é o afastamento de Deus. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, a primeira coisa que aconteceu foi o imediato afastamento do Deus Criador da criação. Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. A ação foi imediata. O homem caminhava para o afastamento eterno de Deus, porque o homem estava sobre o jugo do pecado. Embora Deus tenha estabelecido leis, parâmetros para a purificação do homem no Antigo Testamento, ainda assim o homem vivia debaixo de um peso altíssimo, pois o comportamento implicava para o homem um sacrifício, uma renúncia muito grande. Depois que Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir o propósito de Deus Pai e estabelecer a segunda aliança, a nova aliança, logo todo esse peso foi transferido para os ombros de Jesus. Assim sendo, a graça deu ao homem a oportunidade de vencer para sempre a maior consequência do pecado. Então, a partir de hoje começamos a falar sobre o caminho que nos leva a uma libertação plena e eterna do pecado. A maior consequência do pecado é imposta sobre a humanidade que não conhece a Jesus. E essa consequência é terrível, afinal, é o afastamento eterno da gloriosa presença de Deus. Bendito seja Deus, porque eu e você não estamos mais nesta condição de condenação eterna. O nosso pecado foi levado na cruz de Jesus pelo seu sacrifício. Bendito seja o Cordeiro, porque não há mais condenação sobre nós. Porque aquilo que nos separava de Deus, o castigo que nos traz a paz, esteve sobre Jesus. Por suas pisaduras somos sarados. Então, nunca se esqueça, a maior consequência do pecado é o afastamento de Deus. Os pecados que cometemos na vida humana, e são vários, são muitos, trazem consigo também consequências, algumas mais graves do que outras. Por isso que temos que fugir do pecado. Porque além de desonrarmos a Deus, contraímos na prática do pecado prejuízos para nós.
Temos que sempre vigiar e lutar contra toda expressão de pecado. Mas nunca se esqueça que a maior consequência do pecado você não amargará, graças à obra da cruz. Deus seja louvado em nossa vida, agora e sempre. Um forte abraço e até amanhã, quando caminharemos para a parte final da nossa semana. Deus te abençoe. Não esqueça de fazer a devocional. Separe um tempo de qualidade com Deus, com a sua família. Deus se alegrará com certeza. Deus abençoe. Até amanhã.